Olá, pessoal! Continuando a nossa série de aulas sobre a proteção do complexo dentino pulpar, a nossa aula de hoje será sobre o cimento ionômero de vidro com essa finalidade, para proteção pulpar. Nós vimos na aula passada que a seleção do material protetor ela depende de alguns fatores, como por exemplo, a profundidade da cavidade, se essa cavidade é rasa a nível de esmalte, se ela é média, aí ela já acomete o esmalte e a dentina, ou se ela é uma cavidade mais profunda que está próxima à polpa, né? Nós vimos também que o tipo de dentina que eu tenho naquela cavidade, isso está atrelado à profundidade da cavidade, determina a proteção que eu preciso fazer. Se precisa ser uma proteção maior ou menor, se eu posso colocar um material apenas de base, ou se eu preciso daquela técnica do sanduíche, de um material forrador, de um material de base e um material restaurador, né? A idade do paciente também vai influenciar na proteção pulpar que eu preciso fazer. Então, lembrando que um paciente jovem, ele apresenta uma polpa mais volumosa. Isso quer dizer que a injúria vai chegar mais rapidamente a essa polpa. Então, próximo à polpa, a gente já precisa fazer um tipo de proteção diferente de quando eu estou em uma cavidade que eu tenho ainda bastante dentina, né? No caso de um paciente de mais idade, eu vou ter mais dentina e menor volume pulpar. Então, isso vai influenciando também lá na profundidade da cavidade, né? E se está próximo à polpa. E também vimos que o material restaurador que será utilizado também influencia na seleção dos materiais protetores. Então, lembrando que dentre os materiais protetores, nós temos os materiais para selamento da cavidade. Se eu vou utilizar um material restaurador como amálgama, eu vou utilizar como agente de selamento um verniz cavitário. E se eu vou realizar uma restauração em resina composta, o agente de selamento será o sistema adesivo. Então, dependendo do material para restauração, eu vou selecionar materiais protetores diferentes. E nós vimos, né, que essa proteção pulpar, ela depende lá da profundidade da cavidade. Então, aqui a gente tem uma cavidade rasa, que acomete mais esmalte. Aqui a gente tem necessidade de colocar apenas um agente de selamento e um material restaurador. Então, por exemplo, sistema adesivo e resina composta. Nessa cavidade média, né, que a gente está aqui no número 3, na cavidade média, eu já tenho um comprometimento de esmalte e maior comprometimento de dentina. Aqui, dependendo dessa profundidade, a gente já precisa colocar um material de base ou utilizar o material de base como forramento, o cimento ionômero de vidro, por exemplo, que é o alvo do nosso tema de hoje. A gente coloca aqui o ionômero de vidro como forramento, como base, né? E aí depois a gente vem com o material restaurador. Agora, se a gente já tem uma cavidade profunda, ou bastante profunda, onde nós já estamos aqui próximos à polpa, é necessário fazer um forramento com um material que auxilie na recuperação desse tecido aqui, que está muito atingido, né? Para forramento, então o hidróxido de cálcio que a gente viu na aula passada. Se houver exposição pulpar, então a gente precisa utilizar o hidróxido de cálcio PA ou a pasta de hidróxido de cálcio para promover a necrose por coagulação. Depois a gente vem com o cimento de hidróxido de cálcio para forramento. Depois a gente vem com o material de base. Nós vamos aprender que o cimento ionômero de vidro é uma das opções desse material de base, né? Nessa aula de hoje, depois a gente vem com material restaurador. Nós também vimos na aula passada quais são os tipos de proteção que a gente pode fazer. Se não houve exposição pulpar, então numa cavidade aqui profunda, próxima até da polpa, mas eu tenho aqui uma camada de dentina, não houve exposição pulpar. Então eu vou fazer um tipo de proteção.
Se for uma cavidade bastante profunda, eu coloco um agente de forramento, um hidróxido de cálcio, por exemplo, coloco o material de base, depois por cima eu coloco o material restaurador. Agora, se a gente vai fazer uma proteção pulpar direta, também chamado de capeamento pulpar direto, é quando houve exposição pulpar. Eu cheguei a atingir essa polpa acidentalmente, né? Ou a própria injúria atingiu a polpa. Então, a cárie, por exemplo, chegou até a polpa e atingiu essa polpa. Se essa injúria à polpa for reversível, nós vamos fazer a proteção pulpar direta. Então, aqui no local da exposição, onde tem sangramento, nós vamos aplicar o pó de hidróxido de cálcio, né, o PA, o proanálise, ou fazer uma pasta com hidróxido de cálcio, colocar nesse local da exposição. Depois a gente vem com o cimento de hidróxido de cálcio fazendo forramento, posteriormente com material de base e depois com material restaurador. E nós também conversamos que existe um tratamento expectante, que é quando essa polpa foi bastante agredida e eu não tenho certeza se essa agressão será reversível ou não. O paciente está com sensibilidade dolorosa. Então, a gente faz toda a remoção, né, do agente agressor, da cárie, por exemplo. Aí nós fazemos toda essa proteção pulpar e nesse material que é utilizado aí como base, também são materiais que a gente pode fazer restauração provisória. Então, a gente preenche toda a cavidade até o nível aqui do esmalte com esse material para restauração provisória e vamos aguardar ali um mês, 45 dias ou 60 dias para ver se essa injúria será reversível, né? Se for reversível, o paciente não está mais apresentando sensibilidade dolorosa, como a gente preencheu com material de restauração provisória até aqui, a nível, né, de esmalte, a gente vem com alta rotação, com a fresa, né, e a gente desgasta uma espessura desse material, aí ele vai ficar aqui com o material como base e a gente vem com o material restaurador por cima. Então, vamos ver aqui quais são as camadas que a gente faz de material protetor pulpar e restaurador, a depender da profundidade da cavidade. Se eu tenho uma cavidade rasa, mas a nível de esmalte, pouco comprometimento de dentina, é suficiente que eu coloque apenas o material restaurador, mas eu preciso fazer o selamento da cavidade. Isso é uma forma também de proteção pulpar. Então, lembrando que o selamento a gente faz com o sistema adesivo, se o material restaurador que eu estou utilizando for a resina composta, ou a gente vai fazer o selamento com o verniz cavitário, se o material restaurador for o amálgama. Se eu tenho uma cavidade média com maior comprometimento de dentina, eu vou colocar primeiro o material de base, vou fazer o selamento e colocar o material restaurador. Já se eu tenho uma cavidade profunda, notem aqui ó, a proximidade com a polpa. Profunda ou bastante profunda, primeiro nós precisamos fazer o forramento, em seguida a base, o selamento e o material restaurador. Então, mais para revisar com vocês o que a gente viu aí na aula passada. Nós vimos, então, que materiais para selamento, né, protetores do complexo dentino pulpar, são os vernizes cavitários e o sistema adesivo. Materiais para forramento, geralmente produzidos à base de hidróxido de cálcio, mas eu também posso colocar uma camada fina de ionômero de vidro para fazer o forramento de uma cavidade que está média, não muito profunda, né? E hoje a gente coloca uma espessura menor, por exemplo. E a gente tem aí os materiais de base, que são esses cimentos, o ionômero de vidro, que a gente vai ver na aula de hoje, o fosfato de zinco, o óxido de zinco eugenol, que nós veremos nas próximas aulas, lembrando que também podemos utilizar como material de base as resinas, né, na consistência flow, tanto a resina flowable
quanto a Bookfill na consistência Flow ou as resinas autoadesivas, né? Mas esses materiais que são apresentados aqui nesse quadro geralmente são os que protegem esse complexo dentina-polpa. O cimento ionômero de vidro. Vocês chegaram a ver um pouco sobre cimento ionômero de vidro na aula sobre o cimento ionômero de vidro restaurador. Nessa aula, vocês vão ver que a gente vai recordar muitos aspectos desse cimento ionômero de vidro restaurador. A composição, a reação que esse material sofre, as propriedades, elas são, bem dizer, as mesmas, né? Então, a gente vai ver quais variações tem para o cimento ionômero de vidro para fazer o forramento ou a base. Então, em geral, as indicações de cimento ionômero de vidro são vastas na odontologia. Então, é um material bastante importante da gente ter domínio, né, sobre ele. Então, nós vamos utilizá-lo lá na dentística. A gente pode aplicar esse material numa cavidade de classe 3, numa cavidade de classe 5. É um material que não tem tanta resistência mecânica, então eu preciso ter ressalvas com locais onde esse material sofreria muitos esforços mecânicos, né? É bastante utilizado lá na odontopediatria para restaurar dentes descidos. Também pode ser utilizado na endodontia, na prótese para fazer cimentação de peças protéticas e na ortodontia para fazer cimentação de bandas ortodônticas. Então a gente consegue cimentar peças metálicas com cimento ionômero de vidro, inclusive aquelas coroas metálicas que são muito utilizadas lá na odontopediatria, quando o paciente teve uma destruição coronária considerável, né? Existem algumas coroas metálicas para dente descido que a gente vai selecionando o tamanho para poder restabelecer ali a função para o paciente. Existem 3 tipos de cimento ionômero de vidro de acordo com a indicação clínica: para cimentação, para forração e restauração. Reparem que os fabricantes muitas vezes já indicam isso nas próprias embalagens. Então, se vem escrito a letra C, normalmente já vem escrito aqui que é para cimentação. Então, aqui são diferentes marcas comerciais que indicam essa aplicação clínica. O F é para forração, é aquele que a gente vai fazer forramento ou base cavitária. Então, aqui, F para forramento de cavidades. E o R para restauração. Então, aquele é o número de vidro restaurador que a gente já aprendeu. Na aula de hoje, nós vamos focar mais no cimento ionômero de vidro para forração, para proteção do complexo dentino pulpar, que muda entre essas diferentes aplicabilidades, né, de cimento ionômero de vidro. E a gente viu que o mesmo fabricante, às vezes, fabrica as diferentes modalidades, né? Reparem nesse dosador. Para restauração, o fabricante me fornece um dosador maior, então eu vou ter uma maior quantidade de pó. Para cimentação, eu tenho uma menor quantidade de pó do que para restauração, e para forração, eu tenho menor ainda. Esse daqui é da marca do Vidrion, que é esse aqui que a gente viu, esse primeiro, né? Por quê? Porque para restauração eu preciso de um material mais consistente. Para cimentação eu preciso de um material um pouco mais fluido para que ele possa fazer a linha de cimentação da peça, para que ele escoe para fazer essa cimentação. E para forração eu preciso de uma consistência um pouco mais fluida ainda, porque eu preciso que ele se espalhe ali na cavidade para preencher as irregularidades daquela cavidade. Então a gente utiliza menos pó. Então, além dessa quantidade de pó, e lembrando que a gente vai utilizar sempre 1 para 1, uma colher dosadora do pó para uma gota do líquido. Então, o líquido acaba sendo o mesmo, a quantidade da gota acaba sendo a mesma. Então, eu vou ter menos pó e eu vou tendo ou mais pó e vou ter um material menos consistente, mais fluido ou um pouco mais consistente, dependendo da finalidade. Mas não é só isso, não é só a quantidade de pó. Vejam aqui do fabricante do ionômero Fuji, né?
Essas aqui são fotomicrografias das partículas de vidro do pó. Esse daqui é o ionômero para cimentação e esse daqui é o ionômero para restauração, ionômeros convencionais. Reparem no tamanho das partículas. Então, para cimentação, eu preciso de um material menos viscoso, que escoe um pouco mais para ele preencher toda a linha de cimentação. Então, também preciso de partículas menores. Então, o fabricante, ele já altera aí o tamanho das partículas de vidro lá do pó do ionômero de vidro.